Boa tarde a todos que já estão aqui. O meu nome é Adriana e eu vou ser a MC desse evento. Se alguém não estiver me ouvindo, por favor, nos mande uma mensagem no chat. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês no nosso webinar e esperamos que esse compartilhamento de experiências e informações seja útil para todo mundo. E a gente vai esperar só mais um minutinho para que as outras pessoas entrem e aí a gente começa. Então, antes de a gente começar, eu gostaria de dividir com todos algumas informações importantes. A duração desse webinar vai ser de 1 hora. Cada empresa representada no painel com palestrantes terá em torno de 10 minutos para apresentar um pouco das suas vivências em cuidado digital. Boa tarde, Mariane. A seguir, por 15 minutos, eu farei perguntas aos membros do painel em torno do tema gestão digital de saúde baseada em relacionamentos. E, por fim, nos 15 minutos finais, nós gostaríamos que todos tivessem a oportunidade de fazer perguntas ou dividir experiências relativas ao uso de saúde e cuidado digital. Durante esse tempo, o microfone estará aberto a todos os participantes, mas até lá a gente pede que vocês se comuniquem conosco pelo chat ou que façam perguntas pela aba PIR, que fica do lado da aba chat. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. E antes da gente continuar, nós gostaríamos de conhecer vocês um pouco melhor. Então, a gente vai dividir uma enquete que todo mundo que quiser pode responder. Muito obrigada para quem participou da enquete, que está ainda participando. Para começar a nossa troca de experiências, eu gostaria de convidar o Saulo, da Nossa Saúde, para falar um pouco sobre o que eles têm feito por lá em termos de cuidado e saúde digital. Oi, boa tarde, Saulo. Eu acho que a sua câmera não está ligada. Você podia ligar a câmera para a gente, por favor? Saulo, você está nos ouvindo? Esse microfone está aberto, só que a gente não consegue te ver pela câmera. Só mais um pouquinho, todo mundo, para a gente ver por que a gente não consegue falar com o Saulo. Então, a gente gostaria de propor, então, que a gente comece com a Graziella e com o Emerson, da Unimed Porto Alegre, então. Beleza, vamos fazer essa troca aí, depois o Saulo volta. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Emerson. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Então, meu nome é Emerson Hernandes, eu sou gerente de produtos digitais da Unimed Porto Alegre e também head de operações da Laçador Digital, que é uma startup da Unimed Porto Alegre. A minha formação é em tecnologia, mas eu tenho atuado na área da saúde faz algum tempo já, tanto em projetos públicos quanto privados. Eu tenho algumas experiências no Brasil, também fora,
e essas vivências me fizeram ter uma visão um pouco diferente sobre o que muita gente chama de digital. Alguns chamam de phygital também, pós-digital, e essa visão que eu queria compartilhar com vocês agora, porque é muito do que a gente está fazendo na Unimed Porto Alegre. Eu realmente acredito que a gente está numa nova era, e esse momento ele é rico em dados, e ele tem de ser profundamente conectado com empatia. Então, é com isso que a gente vai deixar de simplesmente vender acesso à saúde. A gente evoluiu aqui em processos tanto de hospitais quanto de operadoras de saúde de uma maneira muito, muito rígida, muito impessoal, e fazia sentido repetir esse modelo mais fabril, né? Porque ele se adequava muito no modelo de cortar custos, e a gente está, por sorte, num outro momento hoje, onde a gente consegue colocar o humano no centro e construir as soluções usando a tecnologia ao redor dele. Então, essa miríade de palavras que a gente escuta por aí, como inteligência artificial, como nuvem, como blockchain, é ótimo, a gente tem de usar o máximo dessas coisas possíveis, mas desde que a gente consiga fazer com que a gente traga qualidade e acesso à saúde de uma maneira que, talvez para o seu João, que é uma pessoa de mais idade, tem menos acesso à tecnologia, ele não consegue usar muito bem, eu vou ter toda uma retaguarda extremamente tecnológica, mas o contato com ele vai ser de linhas telefônicas tradicionais. E isso é diferente, por exemplo, quando a gente tem, vamos considerar duas amigas que se formaram na faculdade juntas, se encontram 10 anos depois, uma está no momento de carreira onde ela não vai ter filhos, a outra está planejando ter filhos. Então, como é que eu faço para as nossas tecnologias terem um cuidado e um acesso e um foco diferente para cada perfil dessas pessoas? Então, acho que é um pouco disso que a gente tem tentado tratar dentro do universo da Unimed Porto Alegre, mas não quero monopolizar o tempo aqui, e a Grazi vai entrar mais a fundo nesses assuntos, então deixa ela se apresentar aí e trazer para vocês também um pouco dos nossos cases, do que a gente está fazendo, do que a gente está construindo, do que a gente está conseguindo entregar em saúde e em relacionamento com os nossos, com a nossa grande quantidade de vidas que a gente tem aqui em Porto Alegre e região. Beleza. Obrigada, então, né, o Emerson pelas palavras, e agradeço, então, né, ao time aí que organizou esse momento para a gente poder falar um pouco aí das nossas experiências. Eu confesso que achei o tema bastante interessante, né, gestão digital na saúde baseada em relacionamentos, que é tudo que a gente faz no dia a dia. Nós estamos aqui representando uma grande operadora de saúde, que é a Unimed Porto Alegre, aí, né, com uma carteira de 600 mil vidas, né, para a gente poder dar conta disso. E o Emerson, queria resgatar aí uma frase que o Emerson trouxe, que ele foi muito feliz na colocação, que esse modelo digital, nós dentro da Unimed Porto Alegre, a gente tem uma preocupação de estar realmente profundamente conectado com a questão da empatia, né? Nós agora vivemos aí uma pandemia, né, estamos num momento um pouco melhor, né, mas a gente viu o quanto as pessoas, né, o ser humano, que é um ser muito social, a partir do momento que ele precisou ficar um pouco mais isolado, o quanto ele foi desenvolvendo aí doenças mentais em virtude desse distanciamento e a falta, muitas vezes, desse olhar mais empático, pensando na particularidade dele, né. Eu, então, represento, né, eu sou gestora de uma área dentro da Unimed Porto Alegre, que eu tenho muita felicidade de ter ajudado a construir, que é a área de programa de saúde, né, que tem, assim, como função, então, principal, assim, né, garantir a construção de uma atenção em saúde que compreende tanto a parte de navegação do cuidado, né,
propriamente com as linhas de cuidado, então, hoje nós temos 14 linhas de cuidado estabelecidas, né? Nós temos, então, a parte de saúde nas empresas também, que a gente trabalha toda a parte de atenção integral com plano de saúde, plano de cuidado corporativo para empresas, e a gente também ainda trabalha com toda a parte de atenção domiciliar, né? Nós temos como nosso propósito, né, nessa estrutura, trabalhar a proposição do modelo assistencial, então, com atenção integral em saúde, né? A gente vem aí falando um pouquinho da evolução da saúde, né? Quem acompanha, quem estuda sobre isso, a gente vem de um modelo totalmente reativo, no qual o cliente sempre buscava o atendimento quando ele tinha sintoma ou que estava em sofrimento. Passamos para o modelo preventivo, com a questão do acompanhamento clínico já com condições crônicas, passamos para o preditivo, com a parte de predição e predisposição e risco, principalmente por inteligência artificial, e já estamos aí no modelo personalizado, né, com a parte de diagnóstico, tratamento e a reabilitação, tanto baseado na genômica, como no estilo de vida, os hábitos e a fisiologia, né? Então, nós temos uma função fundamental quando a gente fala nesse momento de saúde que a gente se encontra, né, falando em empatia, em cuidado personalizado, que o nosso propósito dentro da nossa área de programa de saúde, da Unimed Porto Alegre como um todo, primeiro que o propósito principal é fazer a diferença no cuidar das pessoas. E nessa área a qual eu represento aqui, a gente tem uma responsabilidade de aumentar a entrega de valor em saúde ao cliente através do cuidado integrado, coordenado e centrado no cliente, garantindo a melhor experiência e resultados assistenciais. E aí, quando a gente fala, né, em cuidado coordenado e centrado no cliente e garantindo a questão da melhor experiência, a gente não tem como fugir, né, de uma personalização de cuidado, e a gente não tem como fugir daquela questão principal, que até o próprio nome já é complicado de falar, que é a interoperabilidade, né, que a gente tem que garantir que a navegação do cliente, ele nem sinta que ele está sendo navegado, ele está sendo atendido no momento certo, e aí a gente não pode nunca esquecer do princípio da equidade, que é dar o que precisa a quem precisa no momento que precisa, né, então essa é a principal, assim, dentro da Unimed Porto Alegre, e o Emerson representando essa área super robusta, é a gente garantir que os nossos acessos ao cliente com um processo empático possam garantir essa comunicação e facilitação para clientes de diferentes perfis. Ele trouxe muito bem um exemplo aí de duas amigas, né, traz o exemplo que depois a gente pode entrar um pouco mais profundamente nesse papo aí, nesse tema aí, que a gente tem alguns exemplos. Então, agradeço novamente a oportunidade. Acho que agora é o Saulo, né? Passo a palavra ao Saulo. Olá, agora sim. Acho que agora todos estão me ouvindo. Bom, meu nome é Saulo, trabalho na Nossa Saúde. Eu sou Head de Inovação e Transformação Digital da empresa. Nossa Saúde é uma operadora de plano de saúde, nós não somos grandes igual a Unimed Porto Alegre, somos ainda uma operadora, temos 53 mil vidas, embora temos 30 anos de idade, mas temos apenas 53 mil vidas, estamos aqui na região de Curitiba, e temos um sonho grande, né, de trabalharmos 100% no modelo de APS, de atenção primária. A gente começou a fazer isso no finalzinho de 2019, onde a gente montou um projeto bem legal numa cidade portuária aqui de Paranaguá, que é uma cidade onde a gente tem uma parcela bem interessante de vidas lá dentro da região, e erguemos uma unidade lá de núcleo de atenção integrada, e nessa unidade nós fizemos o nosso piloto. Temos um produto, por exemplo, que não obriga o cliente a ir para uma atenção primária, então a gente tinha um trabalho de vamos fazer uma acolhida, vamos conversar com essas pessoas e vamos convencê-las do modelo e querer participar disso. E, para nossa surpresa, foi um trabalho que deu super certo. A gente já, nessa unidade lá, a gente já está aí, vamos entrar, temos 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já estamos superando os 60% das pessoas que já foram acolhidas, gostaram do modelo e já estão no modelo. Já tivemos problema com os prestadores já na região lá embaixo, porque aqueles que já estão no modelo, 80%
das situações, vamos assim dizer, que estão sendo tratadas dentro desse núcleo de atenção integrada, com esses médicos de família e com o concierge. Então, a gente tem um enfermeiro que é o nosso concierge, que cuida dessas vidas e faz contatos com os clientes, e usamos, no caso, a gente usa o WhatsApp para poder fazer a comunicação e fazer toda essa linha de cuidado, e temos tido resultados assim surpreendentes desses que já estão dentro do modelo, a ponto de clientes, né, de falar, puxa, eu vou ter que... dois casos interessantes que aconteceram, né? Uma cliente que estava grávida e estava fazendo um pré-natal com um médico obstetra, e aí quando ele conheceu o médico de família, ela falou assim, olha, eu não quero, eu tenho como eu mudar, eu não quero mais ficar com meu obstetra, quero continuar com meu médico de família, quero que ele faça meu parto e tal, assim, situações nesse ponto a gente já começou a ter, e outros, né, de clientes que, por exemplo, que começaram a falar, puxa, olha, eu vou ter que, meu marido tá entrando trabalhar numa empresa, vai ter plano de saúde lá, e com muita dor no coração que eu vou ter que sair e deixar o meu médico de família, porque eu nunca tive isso, alguém que cuida realmente de mim. Então, assim, e tem sido uma experiência fantástica, todo esse processo, e a tecnologia está dando suporte disso por trás para a gente poder entender, conhecer quem é os nossos clientes e conseguir fazer um cuidado coordenado dele, e a gente, um plano de cuidado, né, para essas pessoas, principalmente hipertensos, diabéticos, gestantes, né, os 50 a mais, pacientes crônicos, pacientes que têm ou com doenças terminais, enfim, a gente acompanha todos eles de perto. Cada um tem, a gente nomeou, a gente deu uma cor para cada um desses pacientes, né, para esses beneficiários, e com base nisso a gente acompanha toda a evolução do seu tratamento, com o objetivo, sim, né, de a longo prazo. Isso, obviamente, a gente dá mais tempo de vida para essas pessoas, engajá-los dentro ao modelo, obviamente isso vai trazer retenção, vai trazer fidelidade dentro do processo, não tem como não ser diferente. E temos tido grande sucesso dentro desse trabalho, e agora a gente subimos a serra, trouxemos para Curitiba, e a gente já está hoje com 15%, indo para 17% da nossa carteira já dentro do modelo. Lançamos aí dentro desse período um produto específico para isso, mas 93% do nosso produto ainda é uma rede aberta, embora a gente seja um modelo verticalizado, é uma rede aberta, mas o trabalho de convencer, de conversar, de trazer, explicar como é que funciona, né? Você ter um médico que você pode conversar a todo momento. Acho que tem alguns aqui que são pais, né? Eu sou pai de 2 meninas, né? Então eu sei que quando passei por isso algumas vezes, naqueles primeiros meses de vida, você tendo que levar o filho todo mês ao pediatra, ele acompanhando e dizendo o que vai acontecer, quais são os próximos passos que a gente vai dar, como isso é importante, e minha esposa podendo, no final de semana, ele está com febre, leva no hospital, não precisa. Então, você dando essa atenção ao beneficiário, você trazendo esse cuidado, a gente entende, e como plano, e fazendo isso como plano de saúde, a gente entende que é um modelo diferenciado e um modelo que é sustentável também a longo prazo dentro da saúde. É isso que a gente tem feito um pouquinho aqui em Curitiba. Muito obrigada, Saulo. Muito obrigada também, Graziella e Emerson, por tudo que vocês acabam de compartilhar com a gente. E agora, antes da gente seguir adiante, a gente continua o processo da gente se conhecer melhor, e eu gostaria de dividir mais uma enquete com vocês. Muito obrigada pelas respostas. E agora eu gostaria de convidar a Isa aqui da Nilo para nos contar um pouco sobre como a gente vê a gestão de saúde baseada em relacionamentos. Bem-vinda, Isa. Obrigada, Adriana. Boa tarde a todos. Bom, acho que muito da minha fala, na verdade, já foi trazida aí por diferentes pontos, né, pela Grazi, Emerson e Saulo, mas eu vou trazer um ângulo diferente, que é o ângulo de quem está ajudando empresas de saúde a
a construir isso, que é o nosso objetivo aqui na Nilo Saúde, né? Vou começar me apresentando. Eu sou uma das cofundadoras da Nilo, e aqui eu cuido da parte de produtos digitais e parcerias. Mas, rapidamente sobre mim, né, de quem eu sou antes de ter começado a empresa. Sou mineira de Belo Horizonte, cresci na casa da minha avó, Hermínia, que é a autora desses pães de queijo. Vim também como Emerson da área de tecnologia, fiz engenharia, depois estudei na Universidade de Stanford, fiz um mestrado, um MBA lá. Trabalhei sempre em empresas de tecnologia digital. Em 2019, decidi voltar para o Brasil por 2 razões. Uma, para estar mais próxima da minha família. A minha avó, que está aí na foto, né, tinha sido diagnosticada alguns anos antes com Alzheimer bem agressivo. Isso teve um impacto muito grande em toda a família e foi um dos motivadores para eu olhar para esse tema de longevidade e cuidado do idoso de uma forma diferente. E também pela oportunidade de aplicar o que eu venho aprendendo nessa área de produtos digitais no espaço de saúde. Então, a Nilo surgiu assim, né, no começo do ano passado, em janeiro de 2020, com um propósito de fazer um cuidado diferenciado para pacientes idosos de uma maneira digital. Mas aí, acho que todo mundo conhece, né, o que aconteceu logo depois com a pandemia, e a gente percebeu que o mercado estava mudando de um jeito muito, para uma direção muito parecida com tudo aquilo que a gente vinha construindo dentro da Nilo. Então, não só as empresas que antes faziam um atendimento de saúde só de maneira física passaram a fazer isso de uma maneira digital, mas outros elementos desse ecossistema estavam também se mudando. Cuidado coordenado, que a Grazi comentou, então, né, cada vez mais times de cuidado querendo ser a referência dos seus pacientes e entendendo o valor de saúde e o valor financeiro disso. Sistemas que antes estavam totalmente desconectados, passando por um processo de consolidação, de investimento. A gente vê que muitas empresas de saúde estão muito capitalizadas e passando por isso, né, os grupos de hospitais, laboratórios e os próprios grupos de operadoras. E também a forma de remuneração, saindo de uma visão onde, né, quanto mais melhor, indo para uma visão baseada em valor de qual que é, de fato, o resultado desse cuidado que eu estou fazendo. E a todas essas mudanças, a gente aqui na Nilo deu o nome de Relationship-Based Care, ou em português, né, cuidado baseado em relacionamentos. Por quê? Porque é justamente o relacionamento com o paciente que permite que a gente faça com que toda essa transformação aconteça de uma maneira coordenada. A gente, né, sai ali do ambiente onde o centro está em cada um das fontes, né, da fonte pagadora, dos hospitais, onde a informação está totalmente descentralizada e o cuidado descentralizado, e a gente se foca justamente no paciente e no relacionamento com ele, porque quando a gente faz isso, todo o resto desses incentivos se alinha. Só que aí o que a gente percebeu, né, logo nesse momento? De que as empresas de saúde como um todo estavam passando por esse processo de transformação, não só em termos de ferramentas, mas também em termos da forma de trabalho com esses times multidisciplinares. Então, que existia um burnout muito grande dos times de cuidado, das equipes de cuidado, trabalhando com 7, 8, 10 sistemas diferentes, muitas vezes usando ferramentas pessoais, né, como o WhatsApp pessoal, como um Excel ali no meu próprio computador, que o uso de dados existia, mas ainda muito de uma maneira que toda vez que eu preciso de dados, eu preciso fazer a extração de novo, eu preciso gerar o relatório uma vez, e se eu preciso saber dessa informação daqui a uma semana, eu faço o mesmo processo de novo, né, o que é muito sujeito a erros e dá bastante trabalho. E isso era um dificultador para essa transição. Acho que todo mundo já teve a experiência de trabalhar com um sistema que é bem difícil de usar, né, com super intimidador, com muitas telas, com muitos campos, que você só de olhar já fala assim, nossa, acho que vou fazer o mínimo aqui, porque aqui tem muito mais coisa do que eu preciso. Então, eu acho que a transformação que a Nilo tenta trazer, né, começou a trazer para o mercado, é justamente de mudar essa realidade, né, a gente sair de uma visão desse cuidado descentralizado, descoordenado, para um cuidado baseado em relacionamentos, onde o sistema e a tecnologia ajudam a gente a fazer isso. Tá mudando sozinho aqui. Mas também... Você que tá mudando, Bri? Acho que tá mudando sozinho aqui minha tela. Mas interessante, não estou mudando não, desculpa. Onde a gente faz isso não só com tecnologia,
E hoje a gente tem um sistema, né, uma ferramenta que tem esses 3 módulos aí de gestão de relacionamento com o paciente, care delivery, né, com telemedicina, prontuário, linhas de cuidado automatizadas e a parte de dados, mas também com times de cuidado que podem ser contratados para as equipes que não têm esse time dentro de casa. Em outras palavras, a gente criou uma porta de entrada que é muito conveniente para esse paciente e que ajuda a gente a construir esse relacionamento para que o cuidado seja mais efetivo, mais coordenado, mais resolutivo, todas aquelas palavras, né, que a gente está buscando ali no começo. Isso tem trazido bastantes resultados para nossos parceiros, então esses são alguns dos números aí de 2021, com o NPS 92, uma redução de custo significativa com a adoção desse produto. E esses são alguns dos clientes que a gente, né, fez parceria e trabalhou dessa maneira, o white label, onde a gente usa essas ferramentas para que as empresas de saúde, para que as operadoras, corretoras, possam ter esse serviço de concierge digital dentro de casa. Então é isso, esse é um pouco sobre mim, sobre a Nilo, estou animada aí para a gente conversar um pouco mais e trocar. Muito obrigada, Isa. Agora, nesse momento, eu vou fazer perguntas aos membros do painel. Se alguém que estiver assistindo, entre os participantes, tiver também perguntas para os membros do painel, é só colocar na aba de PIR que a gente responde. Então, a minha primeira pergunta, na verdade, é para o Saulo, e depois os outros membros do painel podem responder também, acrescentar se quiserem. E, Saulo, como a pandemia mudou a forma como vocês fazem cuidado? Então, a pandemia, assim, a gente já vinha numa pegada de tecnologia já desde 2019, um pouco antes da pandemia. Com a entrada da pandemia, algumas coisas aceleraram. E aí, por exemplo, o uso de teleconsulta, de telemedicina. Então, isso foi uma das coisas que a gente fez, a gente construiu a plataforma nossa em 20 dias, a gente colocou ela no ar, fizemos em casa, e saímos conseguindo atender os clientes com eles em casa e pagando e remunerando o profissional que estava prestando aquele serviço. Normal, tivemos algumas dificuldades culturais, né, principalmente com médicos, né, e tal, mas a gente, com base em treinamento, com base em conversando com eles, ensinando, orientando, a gente conseguiu fazer e estamos com uma adesão bem interessante da plataforma, e bastante procura. E hoje é interessante que você vê, ano passado a gente lançou a telemedicina, ela usava-se muito em consulta eletiva e hoje ela se tornou quase que um PA virtual, podemos assim dizer, um pronto atendimento. As pessoas entram em conversa com a gente e aí consegue conversar ou com o concierge ou com o médico, né, dependendo da gravidade, dependendo do checklist que ele responde antes, ele roda o encaminhamento e assim a gente consegue fazer a entrega do desejo do cliente. Então, essa foi uma experiência bem legal. A gente também começamos a trabalhar com chat dentro da Covid, para atender pacientes com a Covid, fazer direcionamentos e acompanhamento, e também fizemos uma monitoria de todos os nossos pacientes que estavam com Covid. A gente fizemos essa monitoria online de todos esses clientes que apresentaram, né? Além disso, a gente construiu aliás, 3 unidades de UTI no nosso hospital, uma no passado em 28 dias, esse ano a gente construiu 12, cada uma em 12 dias, desculpe, né? Ficamos a 30 leitos de UTI, então, assim, e a todos a toque de caixa. Então, assim, foi um período, assim, desafiador para nós, mas a gente conseguiu superar, conseguiu trabalhar, mostrou bastante resiliência do time, mas foi um período bem bacana e com uso massivo de tecnologia para a gente poder chegar realmente em todos os clientes. Atendemos uma camada, e assim que nem o Emerson falou, a gente atende uma camada que nem todos eles têm facilidade com tecnologia, né? A gente atende a camada C e D, né? Então a gente tem um público de poder aquisitivo menor, né? Com celulares que não são modernos, né? São celulares antigos, clientes que não têm, às vezes, uma rede 4G, a gente tinha que transformar aquela teleconsulta, aquela telemedicina num telefone mesmo, né, ligando para ele em seguida, porque ele estava sem 4G. Chegamos a alguns casos de patrocinar algumas consultas em casos
mais graves, colocavam crédito na conta do cliente. Então, assim, para a gente poder... Então, até isso a gente teve que enfrentar, mas sempre com o intuito de cuidar e atender e dar uma experiência para aquele paciente lá do outro lado da ponta. Muito obrigada, Saulo. Nessa mesma nota, na verdade, eu tenho uma curiosidade para a Unimed Porto Alegre. Como o digital ajudou na gestão de casos durante a pandemia para vocês? Que aí eu posso trazer aqui para nós. A gente teve várias questões aí importantes que o Saulo colocou, que nós tivemos muitas questões similares, assim, né? A Unimed Porto Alegre também organizou, né, alguns pontos de atendimento nos seus serviços próprios, ofereceu uma área também de atendimento na rede, né, na Unimed dentro de Porto Alegre, né, vendo leitos de UTI em vários, porque a gente tem uma rede super aberta, então em vários hospitais disponibilizando a quantidade de leitos aí necessários para o atendimento dos clientes. Mas a gente fez uma plataforma que foi super bacana, que o time do Emerson ali organizou conosco, que foi o chatbot COVID, né? Nós estávamos, então, identificando que os nossos pronto atendimentos de serviço próprio vinham com um número expressivo de clientes, isso no forte da pandemia, tá? Com um número expressivo de clientes com uma complexidade baixa, né, da sintomatologia do COVID, mas retornando para o PA sabendo que seu resultado tinha positivado. Né, com muito medo, precisavam ou não fazer o tratamento, como é que a coisa se daria? Então, a gente viu uma oportunidade, né, de poder automatizar a avaliação através de um chatbot e também poder dar respostas que tranquilizassem esse indivíduo no seu domicílio e que ele procurasse o recurso no momento necessário, até a fim de não estressar tanto a rede, né? Então, a gente conseguiu, então, em todos aqueles pacientes positivos, disparar o chatbot para eles, e dali a gente já facilitava, inclusive, a marcação de consulta por telemedicina, né? Conseguimos também trazer com que o cliente conhecesse mais a plataforma de teleconsulta, e assim como o Saulo bem colocou, acabou o boom da pandemia, mas as pessoas têm utilizado muito essa plataforma. Nós permitíamos a consulta tanto para o médico, quanto para o psicólogo, quanto para enfermeiro, então isso também facilitou muito aí esse processo, né? E a gente teve casos, assim, de clientes, inclusive, que estavam um pouco dispneicos em casa, mas estavam na dúvida se procuravam ou não. A partir da teleconsulta que fizeram, eles puderam se antecipar, se percebeu que esse paciente precisava fazer uma imagem, precisava fazer uma tomografia, né? E dali se identificou a necessidade premente desse paciente ir para uma UTI em menos de 24 horas, né? Se oportunizou, né, esse tratamento rápido desse paciente. Ele ficou alguns dias, precisou fazer o uso de ventilação mecânica, mas conseguiu reverter o quadro, né? Hoje ele está no domicílio, a gente trouxe ele para dentro de uma linha, e o importante é que a partir dessa plataforma, desse aprendizado, junto com o COVID, a gente identificou possibilidades de trazer esses clientes para dentro das nossas linhas. A gente não criou uma linha específica de reabilitação pós-Covid. A gente identificou pacientes pós-Covid que ficaram com questões respiratórias, então entrou para uma linha respiratória. Para questões agudizadas na parte de hipertensão, então entrou lá para dentro da linha dos crônicos. Ele já era um paciente com câncer, vinha doente. Bom, vamos trazê-lo para dentro da linha de cuidados continuados. Então teve um grande aprendizado no qual o chatbot nos permitiu, daquela árvore, né, Emerson, a gente poder construir aprendizado para outras linhas, e é nisso que a gente hoje vem trabalhando. Acho bacana também trazer uma fala que o Saulo trouxe aí a respeito da utilização do WhatsApp. A gente também vem utilizando bastante isso dentro das nossas linhas e tem tido um bom resultado. Sei se eu acho uma breve contribuição. Não, eu quero fazer uma breve contribuição só para tudo que a Grazi falou. Como que a versão que a gente tem hoje no ar não é necessariamente a versão que a gente lançou a primeira vez.
como que é importante também dentro desse ciclo de falar e conversar com seres humanos, ver o que está acontecendo, ver por que a pessoa largou a comunicação do chatbot pela metade, como que ela voltou a conversar conosco e o que isso significou para nós. Na prática, de um ponto de vista de conseguir ir fazendo com que a ferramenta fosse cada vez maior e aí conectasse com o outro lado, como falou a Grazi, que é como é que eu conecto e faço com que eu, aprendendo um pouco mais sobre aquele cara, eu coloque ele numa linha de cuidado em específica, né? E eu acho que a Grazi traz muito bem no sentido de, pô, tu pode ser uma pessoa que teve alguma sequela do Covid, mas eu posso identificar outras questões também relacionadas à hipertensão e outros sintomas que a Grazi comentou. Então, para nós isso tem muito a ver com uma gestão digital da saúde, né? Ela não pode ser simplesmente, eu coloquei uma ferramenta na mão da pessoa, ela usou aquela uma vez, e fim. Não, a gente quer continuar dando atenção e saúde para a pessoa, e essa própria ferramenta também tem de aprender com as interações que aconteceram dentro desse relacionamento, né? Então, só esse ponto que eu queria dar uma reforçada aí. Acho que, só pegando carona, Emerson, é muito legal o que você falou sobre o fato de você continuar evoluindo, né, com o aprendizado, com o feedback que você vai coletando, né. Na plataforma de telemedicina que a gente colocou no ar, a gente começou a estudar o porquê que não estavam dando certo, e aí por isso que a gente começou a descobrir que alguns clientes não tinham realmente 4G, não tinham Wi-Fi, né, foi no estudar o feedback dos clientes com o uso da plataforma que você começou a entender algumas coisas, tivemos que patrocinar muitas consultas para esses clientes, mas é com o feedback, ouvindo, com a maior humildade do mundo, você vai lá, ouve, aprende com eles e corrige, volta, arruma e bola para frente, vamos ir. É assim que você vai evoluindo os seus produtos, né? Excelente, muito obrigada a todo mundo. Eu tenho agora uma pergunta relacionada que foi feita diretamente para a Isa, pergunta para Nilo, da nossa audiência. Como está sendo a adesão do público idoso às plataformas digitais? Ótima pergunta, bem legal. Obrigada, Patrícia. Acho que esse tema está sendo muito boa a adesão, tá? Então, a gente começou com a atuação com foco no público idoso. No começo da Nilo, ano passado, a gente chegou a ter uma audiência que era de mais de 90% com população 60 mais. E mesmo com essa audiência, a gente teve um engajamento muito grande e um NPS muito alto. E a principal razão disso está relacionada com esse ponto que o Saulo trouxe, né? Foi a gente ouvir bastante os nossos usuários e os nossos pacientes para usar a tecnologia como um facilitador e não como um distanciador desse relacionamento. Por exemplo, no começo da Nilo, a gente teve bastante dúvidas, né, sendo uma empresa de saúde e tecnologia, se faria sentido a gente fazer um aplicativo específico para os nossos clientes. E a gente conversou na época com mais de 50 clientes, pacientes, e a gente viu que pouquíssimos tinham aplicativos instalados no celular, além dos essenciais, além do WhatsApp, que era usado para falar com a família e tudo. E aí a gente entendeu que fazer mais um aplicativo, né, ainda mais um aplicativo que se somasse, o aplicativo da própria operadora, que talvez tenha um terceiro aplicativo de telemedicina, que talvez tenha mais um ali para fazer reembolso, isso seria um distanciador. Então a gente se integrou com o WhatsApp, viu que isso diminuiu muito a nossa curva de adesão e acabou desenvolvendo uma ferramenta que traz bastante simplicidade de uso para um lado e, por outro lado, que dá escalabilidade para o time poder fazer puxar esses chamados de WhatsApp com toda a segurança de LGPD e fazer com que isso se tornem chamados com dados estruturados dentro do sistema que podem ser reutilizados depois para a gestão de cuidado longitudinal, que é um pouco do que a Graziela estava falando, né? O WhatsApp ele é a porta de entrada para um chamado, mas no fundo é como a gente usa essas informações e como a gente encaminha o paciente por dentro da rede depois que fazem a diferença. E uma coisa que só queria complementar, porque eu não sei se ficou claro na minha fala, né? Hoje a Nilo ampliou o seu escopo de atuação, a gente não atende só ao público 50 mais, mas atende a clientes com pacientes de todas as idades. Obrigada, Isa. Como você estava comentando sobre a adesão, tem uma outra pergunta aqui da Sheila, que é como foi o processo de adesão dos pacientes às linhas de cuidado automatizadas na Nilo?
Legal, posso responder também, Sheila. Eu acho que a adesão é muito boa, tá? Hoje a gente fez um estudo com um dos nossos parceiros, que foi um estudo ao longo de 6 meses, onde a gente viu que em até 30 dias, desde da proposta de plano de cuidado, desde que o momento que a proposta é feita até o momento de avaliação, 75% dos pacientes aderem à linha de cuidado proposta, ou seja, se a gente propõe consultas, se a gente propõe exames, os pacientes fazem essas consultas e exames e a gente mede isso através do no-show e com os enfermeiros fazendo um acompanhamento para saber se foi feito ou não e recebendo os resultados. A gente associa esse sucesso a uma mudança de paradigma que a gente trouxe, né? Não adianta a gente esperar que, na hora que a gente, time de cuidado ou a empresa de saúde quer propor alguma coisa, o paciente vai imediatamente aderir, né? A gente inverteu essa ordem e falou assim, vamos começar ouvindo o paciente, ao invés da gente começar propondo, vamos esperar fazer o contrário, vamos começar ouvindo qual é o momento de vida dele, qual é o contexto de saúde, mesmo que ele seja um paciente que tenha diferentes tipos de condições, fatores de risco, quão consciente ele está em relação a isso e o quão motivado ele está para essa mudança. E aí é só depois desse estabelecimento, dessa relação de confiança, né, e de escuta, que a gente entende qual é a linha de cuidado que mais se adequa à condição de saúde dele, ao momento de vida dele, e faz essa proposta. Então, isso faz com que a taxa de adesão às linhas de cuidado seja muito alta. E isso acho que é o diferencial, né? Por mais que ele seja um processo que é semi-automatizado em relação, por exemplo, ao envio de escalas, de questionários, em relação, por exemplo, dependendo do resultado do questionário, a gente sabe qual é a linha de cuidado que ele deveria entrar. Mas esse processo de escuta e convencimento, ele ainda é humano. E isso é o que tem trazido tem feito a maior diferença na taxa de adesão. Grande parte do nosso propósito aqui na Nilo é como que a gente automatiza as coisas que podem ser automatizadas, né? Por exemplo, essa parte de fazer um questionário ou uma escala. Né? Tem um certo valor de você perguntar com um profissional de saúde, mas se você puder automatizar isso, melhor, porque é um trabalho repetitivo, é igual. Mas tem coisas que não podem ser automatizadas, porque só um humano consegue ali entender essas nuances. E essa a gente tenta dar escala através de tecnologia, com ferramentas de colaboração, com ferramentas de automatização desse processo. Muito obrigada, Isa. Agora uma pergunta para o Emerson e para a Graziela. Dado o número expressivo de vidas na carteira da Unimed em Porto Alegre, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam para atingir os diferentes perfis de saúde dos clientes, já que a gente está falando de relacionamento? Bom, então, também vou começar aqui, né, acho que é uma pergunta bem importante, assim, a gente tem aí, né, uma carteira robusta, como eu falei, com diferentes perfis, né, e também perfis principalmente com necessidades, né, de cuidados em saúde diferentes. A gente tem, desde do cliente, né, isso no cenário da saúde mundial, a gente tem aquele cliente que ele, na realidade, vai se basear porque ele não tem nenhum fator de risco e condição mais complexa, né, que é a pessoa que se beneficia de um autocuidado apoiado, tem aqueles clientes que já têm uma condição de saúde estabelecida, né, com alguma complexidade, com algum CID, né, que a gente diz estabelecido, mas que não está compensado, que não está agudizando. E a gente tem aqueles casos que a gente tem que fazer gestão de caso com condições mais complexas, né. Então, a gente tem que se fazer valer aí eu trago uma questão extremamente importante, que é a estratificação e o conhecimento dessa carteira que a gente tem, e por isso a área de informação, né, a nossa área de inteligência, a nossa área de analytics, né, a nossa área de saúde populacional, ela tem que ser muito bem munida de informação e dessas inter-relações, né, da interoperabilidade, daquele cliente que está lá na ponta sendo atendido, tanto no consultório, quanto lá na sala de exame, quanto dentro da sala cirúrgica, quanto na porta de um pronto atendimento, enfim, e quanto nas linhas de cuidado.
A Isa trouxe questões muito parecidas conosco, assim, a gente dentro das linhas de cuidado, quando a gente identifica essa carteira que necessita, né, de determinado tipo de cuidado, a gente tem enfermeiros que são orientadores de saúde e que vão identificar esse paciente com potencial para entrar para dentro da linha. Ele já preencheu lá, né, dentro da plataforma de gestão de saúde, e ele já pontuou para um determinado determinado tipo de risco, mas a fala, né, com um humano, né, aí não com um robô, aí com uma pessoa, com um profissional habilitado para esse poder de convencimento, mostrando o quanto é fundamental ele trabalhar com seu cuidado em saúde, é que a gente tem também esse sucesso aí no momento da captação do cliente. E tem assim, que eu posso trazer, né, para vocês, que eu acho que é bacana, que é um exemplo que tem muito a ver com a realidade como um todo, afinal de contas estamos vivendo um momento de inversão da pirâmide. Vamos trazer o exemplo do idoso, né? A gente tem idosos robustos, os idosos pré-frágeis ou com risco de fragilização, e já temos os idosos frágeis. O idoso robusto, ele é uma pessoa, um indivíduo que dá conta da sua vida, né? Que ele tem uma condição clínica e cognitiva super favorável, e aí a gente sempre se baseia nas informações relacionadas eu gosto muito de me basear nisso, que é nas atividades de vida diária que o idoso tem, tanto básica quanto instrumental. O idoso robusto, ele tem atividades de vida diária instrumentais, ele é capaz de ir ao banco, né? Ele é capaz de ter um aplicativo para fazer a utilização da sua movimentação bancária ou um aplicativo para cuidar da sua saúde. Ele é um idoso que tem capacidade de cuidar do seu medicamento, né? Ele tem condição de preparar a sua própria alimentação e consegue fazer da sua vida uma vida normal, como qualquer indivíduo adulto, sem ter chegado ainda no processo de envelhecimento, né? Esse indivíduo, a gente vai colocá-lo, sim, para dentro de uma linha do idoso, trabalhar a questão da promoção e a prevenção, para que ele para que ele passe os anos cada vez, né, garantindo uma condição de saúde, mas ele tem que ser acessado de uma forma diferente que a gente acessa o idoso frágil. Idoso frágil, geralmente ele consegue se compor com atividade de vida diária básica. Ele ainda consegue se vestir sozinho, ele ainda consegue, ou não, né? Fazer a sua higiene pessoal, fazer ainda ter controle dos seus esfíncteres, né? Não precisar ainda, no momento, usar fralda, ainda consegue se alimentar sozinho. Mas ele não tem condição de fazer atividades mais complexas. E alguns idosos frágeis estão já totalmente acamados, né? E muitos sem vida de relação, porque tiveram uma sequela de AVC ou porque, né, tiveram outras condições que o deixaram assim. Então, a gente tem que conseguir, dentro desse nosso mundo que a gente, né, faz a gestão do cuidado, é identificar. E aí se trouxe muito aqui, acho que foi o Saulo que falou do plano de cuidado, e aí a gente fala do plano de cuidado individualizado para diferentes tipos de perfis, mesmo de faixas etárias muito parecidas, né? O idoso robusto, ele vai ter um plano de cuidado diferente do plano de cuidado do idoso frágil. Então, nós não vamos fugir, de repente, de falar com o idoso frágil pelo telefone. E muitas vezes ele vai falar pelo telefone com o auxílio de um cuidador, porque ele já não consegue discar, ou ele não consegue ainda atender o telefone, mas consegue falar. A gente tem estatísticas, que eu acho que foi a EFC que fez, a respeito da quantidade de idosos, né, o percentual que fazem o uso de tecnologias, né, o quanto eles utilizam a questão do WhatsApp e aí usam a questão da internet. A gente sabe que 34% da população com 60 anos ou mais são usuários de internet. E desses 34% aí, 65% acessam a rede exclusivamente pelo celular.
Então, eu consigo fazer um plano de cuidado personalizado para um idoso robusto, diferente do que eu faço para um frágil. A mesma coisa da saúde mental. Com essa explosão que a gente chama de quarta onda, né? As pessoas adoecidas, e aí as doenças mais prementes depressão maior, ansiedade e burnout, né? Tá todo mundo são as doenças do momento, né? A gente está aí dentro delas também. Não, a gente não tem vergonha de falar sobre isso. E nem todo pessoa em adoecimento mental consegue se sentir segura numa plataforma virtual para conversar, porque alguns sofrem de paranoia, posso estar sendo gravado, podem ter outras pessoas escondidas na hora que a minha médica está falando comigo, né? Não vou responder isso aqui, porque isso aqui pode ser virado contra mim. Eu trago um exemplo, meu filho tem 20 anos, é um menino super saudável, mas que no período da pandemia teve ansiedade. A consulta que a psicóloga sempre ofereceu para ele foi virtual. Ele vai até o centro de Porto Alegre, que não é um lugar fácil de estacionar o carro, eu sempre brigo com ele vai num horário ainda mais assim, mas ele se sente, é um guri de agora, geração Y, né? Sente a vontade de estar frente a frente com a sua psicóloga. Então, essas são as questões aí que são desafios que a gente tem, os tipos de clientes que a gente tem dentro de uma determinada linha, tem que ser tratados de formas diferentes. Não é que eu vá lá construir cada dia com palavras diferentes, mas eu tenho que ter possibilidades de construir ou fazer um combo que possa me atender um tipo de clientes que ele não sinta assim, vocês fizeram um copy-cola lá do Google e me trouxeram uma dieta. Na linha de peso saudável que a gente tem, que eu até faço parte, eu também me trato nessa linha, às vezes a gente vem com um jovem que não tem doença nenhuma, tem um IMC maravilhoso lá de 25, né, um cara que está querendo ganhar massa muscular, que ele quer uma dieta personalizada. Eu não quero mais entrar no robozinho lá, eu quero que a Nutri me traga algumas coisas e converse comigo de como é que eu vou desenvolver isso. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem, mas que o olhar principal é ter a ferramenta, né, de comunicação, porque tem uma questão, acho que é bacana de trazer, eu tenho vários exemplos que eu poderia trazer aqui, mas o tempo é curto, né, de cases super de sucesso para nós, mas que as pessoas, elas consigam, que a gente dentro da nossa célula, porque a gente quando fala do ecossistema, quando eu identifico a minha área de analytics identifica um paciente que é outlier, que, né, vem consumindo muito recurso em saúde, ela imediatamente nos avisa para que a gente já possa ter uma célula nossa de auditoria que possa captar esse cliente e que a gente já possa trazê-lo para dentro da linha de cuidado. Então, aí, de novo, entra a questão da interoperabilidade, né? A comunicação robusta, efetiva e empática com esse cliente, né? E o conhecer de quem a gente está falando. Porque a gente sempre diz, né, que conhecimento, informação é poder. Para que eu consiga consolidar um plano de cuidados robusto e que ele tenha efetividade, que aí está bem falado, que a Isa falou muito da questão do relacionamento, o relacionamento só vai se dar legal se tiver confiança. E eu vou demonstrar que eu sou confiável a partir do momento que eu tiver informações verdadeiras. Eu não viver trazendo coisas que eu não sei nem de onde eu tirei. Nós, como uma operadora de saúde de cooperativa médica, a gente tem muito no nosso DNA a questão do cuidado baseado em evidência, medicina baseada em evidência, saúde baseada em evidência. Então, a gente traz isso muito no nosso propósito. Muito obrigada, Grazi. Claro, Emerson. Eu tenho que me cuidar, porque senão eu não deixo o Emerson falar, eu sou terrível. Para vincular com algumas coisas que a Isa trouxe, tá? Eu acho que a primeira que ela comentou fazia sentido fazer um app, e eu acho que a Grazi traz casos muito bons, né? De pessoas que talvez tenham a capacidade, mas não queiram e tenham, ou talvez não consigam usar, mas quanto que, de repente, para essa pessoa que está acamada, eu ter um bom app na mão de quem for lá fazer a visita de casa, nos ajuda a conseguir ter esses dados fluindo de um lado para o outro. Assim. Então, acho que quando a gente pensa em cliente no centro,
é uma visão, e quando a gente pensa em usuário no centro é outra visão, e elas são complementares, elas têm de ser vistas como complementares, tá, pessoal? Às vezes o profissional de saúde ele vai precisar ter um app e isso vai ajudar no tratamento dele. E outro, mais para um semi-curiosidade para vocês aqui, a gente fez uma pesquisa, que a Isa falou também de uma pesquisa que eles fizeram, né? A gente chegou a um pouco mais de 300 entrevistas com um público nosso aqui, e com gente também que não era da Unimed Porto Alegre, e várias das verdades que às vezes a gente se toma, do tipo, pessoal de 60 a mais é menos adepto à tecnologia, a gente não viu isso como necessariamente verdade. A gente conseguiria baixar isso para um 40 a mais, tem várias pessoas dentro dos números que a Grazi trouxe. Então, fica muito premente assim que a gente tem que olhar os dados, tanto do ponto de vista prévio de pesquisa, mas também do ponto de vista de utilização, senão a gente não vai conseguir fazer esse ciclo contínuo de melhora para os produtos, e daí com isso a gente não faz o ciclo contínuo de melhora da gestão da saúde, tá? Muito obrigada, Emerson. E agora uma última pergunta para o Saulo. Já que nós temos falado aqui dos desafios de relacionamentos, vários tipos de paciente, do ponto de vista da nossa saúde, do seu ponto de vista, quais os maiores desafios ao criar um relacionamento digital com os pacientes? Temos alguns, né? Acho que a Grazi falou umas coisas bem interessantes, né? Que nós temos pessoas diferentes, com necessidades diferentes e vivem realidades diferentes, e eles trazem tudo isso para a gente conversar com a gente e se relacionar com a gente, né? A tecnologia tem que aproximar, então a gente fala muito sobre isso, que a tecnologia tem que fazer aproximação, ela tem que ajudar a gente a se aproximar e chegar dessa pessoa. E a gente, acho que os desafios que a gente tem nesse Brasilzão todo, né? Acho que o desafio da tecnologia, né? Não são, embora sejamos aqui em Curitiba uma capital foi escolhida entre a segunda capital mais inteligente do Brasil, só perdendo para São Paulo, mas mesmo assim a gente tem localidades que não tem 4G, que não funcionam, tem áreas de sombra, ou seja, uma conexão com a internet não chega, ou as pessoas não têm uma conexão de Wi-Fi de boa qualidade, então isso é uma realidade. Segundo, não são todas as pessoas que têm, embora a gente ouça falar que o smartphone e celulares já estão em quase todos os brasileiros, mas são celulares que não são de última geração, são celulares antigos, então você tem que trazer, ou seja, as pessoas podem ter, se você não pensar um XY ali, um design para aquela pessoa, isso vai atrapalhar a dificuldade dela, ela vai ter dificuldade em poder conversar, em usar a plataforma com você, seja teu aplicativo ou seja o próprio WhatsApp. O WhatsApp tem sido, sim, a ferramenta que a gente mais tem utilizado, justamente pelo fato dela popularizar a tecnologia, né? Falaram muito bem aqui dos idosos e a gente tem vivido isso com os idosos. O WhatsApp ajuda muito a gente conversar com os idosos, mais do que o nosso aplicativo. A gente tem aplicativo, mas o WhatsApp ele ainda é a ferramenta mais utilizada dentro da empresa. E os desafios são esses, entendeu? Os desafios e culturais também, né? Você tem, por mais que você tem pessoas que, às vezes a gente, da nossa própria, a gente vai, às vezes, até com pré-julgamento, achando, os idosos têm dificuldades de tecnologia e tal. Às vezes você não vê problemas com idosos, às vezes você vê pessoas adultas que têm dificuldade com tecnologia. A gente faz um processo de venda hoje, ele usa biometria facial para poder validar, fazer a prova de vida, no processo, no ingresso desse beneficiário, e às vezes você vê pessoas que com idades de 30 e poucos anos com maior dificuldade para poder fazer esse processo. Então, assim, tem um processo cultural mesmo por trás, ou seja, os desafios que estão no mundo digital são muitos desafios do tamanho dos desafios brasileiros mesmo, né? De cobertura, de uso de tecnologia, às vezes da própria educação, da própria onde ele foi, a realidade onde essa pessoa vive. Então, isso vem junto para poder, nesse relacionamento, mesmo num relacionamento digital, isso se carrega junto, né? Traz junto, eles trazem junto isso.
Muito obrigada, Saulo. Agora a gente está chegando no fim do nosso webinar. Antes da gente terminar, eu gostaria de compartilhar com todo mundo aqui mais uma enquete, uma última, antes da gente ir. E se alguém tiver alguma pergunta, eu vou abrir o microfone para todos. Só um instante, que eu vou abrir o microfone. Muito obrigada a todos que responderam às nossas enquetes durante esse webinar. Eu não sei o que está acontecendo, não está funcionando abrir o microfone, mas se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui no chat ou no PIR para a gente. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente também com perguntas ou para marcar um bate-papo para a gente dividir mais ideias e experiências na área de saúde digital, nós todos aqui estamos abertos a conversar com vocês. Nós em breve vamos mandar um e-mail com o link para a gravação, para quem quiser compartilhar com outras pessoas ou dar uma olhada de novo e ouvir novamente o Emerson, Saulo, a Graziela e a Isa compartilhando a sua experiência. Muito obrigada a todos. Alguma coisa que vocês ainda queiram falar? Membros do painel, um tchau para o pessoal. Eu quero agradecer a oportunidade, foi muito bom conhecer os colegas e um pouco do trabalho rico que eles fazem, né? Esses momentos sempre são muito bons. Eu vi que meu time aqui, né, lá de navegação do cuidado, lá na Universidade de Porto Alegre, estão todos aqui assistindo, agradecer aí a presença do pessoal, muito queridos, né, e todos aí não quiseram fazer perguntas, ficaram tímidos, mas isso é muito bacana, assim. Teve uma pergunta que foi, acho que feita diretamente para mim, que depois eu vou responder ali diretamente para a pessoa que está assistindo aqui no público. Saulo? Isa, Emerson, ok. Ok, então eu vou terminar. Queria agradecer o convite. Claro. Muito obrigado. Estou à disposição. Vocês podem, quem quiser me achar no LinkedIn, está lá, Saulo Golatti, só procurar, pode me adicionar. Estou à disposição, mandar pergunta, fique à vontade para me escrever e o que eu conseguir responder, tranquilo. Muito obrigada. Obrigada, Saulo. Queria agradecer todo mundo. Emerson, desculpa, eu passei na sua frente, né? Vou falar rapidinho. Agradecer a todo mundo também por ter participado, Emerson, Saulo, Grazi e Adriana. E falar que também, quem quiser me procurar, né, pode me procurar no LinkedIn, Isadora Kimura, e a gente vai batendo um papo, trocando experiências, o que tem funcionado para vocês. A gente pode também, enfim, mostrar um pouco mais de detalhes como funciona o produto da Nilo, os casos de uso aí, de como a gente tem aplicado isso na prática. Vai ser um prazer trocar e aprender com vocês também. Faço minhas palavras do pessoal aí, super obrigado por todo mundo que assistiu, seja agora ao vivo ou quem está vendo a gravação aí. Fiquem super à vontade para entrar em contato. A gente quer muito ouvir de vocês o que está acontecendo também. A gente acredita muito nessas trocas, como a gente está fazendo agora, e outras que possam vir no futuro. Então, não deixe de nos procurar aí nas redes. Um abração. Muito obrigada novamente a todos. Uma ótima tarde, um ótimo resto de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.